Olá, estou aqui mais uma vez e hoje para falar de um assunto bem interessante: o casamento. É óbvio, vou contar para vocês como foi meu primeiro casamento. Eu tinha 15 anos, já trabalhava de discotecária na Rádio Vanguarda de Sorocaba. Comecei a trabalhar muito cedo e tinha um programa semanalmente que um locutor, Paulo de Oliveira, ele entrevistava um funcionário da rádio por semana. E aquela semana era eu a entrevistada. E eu percebi que a carta que me entrevistava era uma carta muito bem escrita, mas a letra era assim bem infantil. Eu guardei isso na cabeça. Então ali tinha perguntas como que eu era fisicamente, qual a minha altura, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava, quais eram meus hobbies, parecia um cadastro. E eu respondi tudo. Aí o tempo se passou, eu fiquei noiva de um conhecido de infância. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar na Rádio Cacique de Sorocaba. E eu fui ser não só discotecária, mas fui ser locutora também. Eu fazia um programa com um rapaz chamado Ed Wilson, que se chamava Um Homem e Uma Mulher. Até tinha uma música com esse título naquela época. E no primeiro programa eu declamei uma poesia. E aí teve um telefonema de um cidadão me perguntando, me contando que tinha gravado o meu poema e que eu declamava muito bem. Nossa, eu fiquei lisonjeada. E aí no domingo, isso era sábado, no domingo a minha irmã veio almoçar na casa da minha mãe. E aí ela citou o nome do meu primeiro marido e falou se eu sabia que ele era cego. Cego, dos dois olhos. Falei, não, como cego? E onde ele está? Ele trabalha na Associação dos Cegos, na rua 7 de Setembro, em frente à Rádio Cacique. Curiosa, o que eu fiz? Comprei um pacote de balas e na segunda-feira liguei lá para ver se podia visitar. E fui. Fui lá, visitei, conheci meu primeiro marido, fiquei apaixonada. Ele falava muito bem, ele era escritor e ele era cego dos dois olhos. E o que eu fiz? Terminei meu noivado e depois de um ano me casei com ele. A família foi toda contra, mas eu enfrentei. Eu não tinha preconceito. Quando eu era criança, tinha um irmão da minha mãe, tio Pedro, que ele era paralítico. E ele gostava de ir no largo do cemitério, sabe? Conversar. Ele não falava, mas ele ficava lá com o pessoal, os homens. Ele se distraía por lá. E aí, eu levava ele empurrando o carrinho. Minha mãe ficava muito brava comigo. Falava, viu, você parece moleque. Eu não tinha vergonha. Porque ele não era paralítico porque ele queria. Ele nasceu bom. A minha avó Emília, mãe da minha mãe, Emília Giardini, ela até levou ele em curandeiros, esse João de Camargo aí, para ver se curava meu tio, porque ele nasceu são. Só que ele teve meningite espinhal. E aí ele ficou paralítico para o resto da vida. E ele morou com a gente aqui, nessa mesma casa, durante 14 anos. Era um barato, meu tio. E então, aí eu me casei. Casei, tive uma filha, que é a minha filha mais velha, que mora agora nos Estados Unidos. Eu amo minha filha, eu amei o meu marido, eu amo o casamento e eu acredito ainda no casamento, que ele não é uma instituição falida. Existem muitos meios de conservar um casamento. Ok? Se você tem problemas com o casamento, venha falar comigo, eu tenho muita experiência em casamento. Eu dirigi durante 18 anos o Clube do Namoro em Sorocaba. E eu estou disposta a te ajudar, fazer uma terapia de casal. Sou especialista nisso.
Curtam este vídeo, compartilhem. E se não quiserem compartilhar, pelo menos se inscrevam no YouTube. Assim o YouTube vai avisar você cada vez que eu postar um vídeo novo, ok? Obrigada, bom dia para você.